Oi, 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 lindas e lindos e lindes. Estamos iniciando o nosso podcast e videocast TBT Trajetória. Essa ação cultural é uma contrapartida do nosso projeto TBT Trajetória, capítulo 2, que é proposto pela Entre Teatro Performativo, em parceria com artistas e pesquisadoras do movimento Temporada Blumenauense de Teatro. A TBT é um movimento cultural de grupos, artistas e produtores independentes que em 2022 completam 17 anos de difusão da arte teatral em Blumenau e na região. Esse projeto, TBT Trajetória Capítulo 2, ele é patrocinado pela Prefeitura Municipal de Blumenau, pela Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau, por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau. Este é o nosso 5º episódio desta série de podcasts. Os 4 primeiros episódios, eles foram realizados no capítulo 1 dessa pesquisa e estão todos disponíveis no canal da Temporada Blumenauense de Teatro, na plataforma Spotify. Então vocês podem acessar e ouvir os 4 episódios anteriores no Spotify da Temporada Blumenauense de Teatro. Este 5º episódio é uma conversa sobre os grupos de teatro de cidades próximas a Blumenau que integraram e integram o movimento Temporada Blumenauense de Teatro, a TBT. Nós temos aqui hoje conosco, para conversar, as pesquisadoras e pesquisadores deste projeto. A produtora cultural, Camila Pimenta. Oi, Camila. Oi, gente. A atriz, pesquisadora e psicóloga, Esther Graff. Oi, gente. O ator, palhaço, performer e produtor cultural João Alves. Olá, João. Olá, Rafael. Olá, gente. E eu, ator, produtor e professor de teatro, Rafael Coelho. E junto aqui com a gente, temos a nossa intérprete de Libras, Suzy Daiane. Olá, Suzy. Olá. E para conversar com a gente, nós convidamos a atriz, produtora, diretora e integrante do Detalhe Teatro, Zanza França. Olá, Zanza. Oi. E a preparadora vocal e atriz e ex-integrante do Detalhe Teatro, Aline Bar. Oi. Olá, Aline. Nós também temos conosco a atriz e contadora de histórias, Karina Schramm. Oi. Olá, Karina. E também a atriz, professora e diretora de teatro, Natália Curioletti. Olá, Natália. Olá. A Karina e a Natália são integrantes do grupo de teatro da casa. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast e ao nosso videocast TBT Trajetória. A gente vai começar agora com as nossas conversas com todas as nossas convidadas e integrantes desse projeto de pesquisa. Oi, gente. Vamos começar, então, primeiro para situar, né, os 2 grupos aí que estão aqui convidados, as meninas representando, assim, como iniciou os grupos, como é que se formou, né, tanto o Detalhe Teatro quanto o Teatro da Casa, assim. Qual é esse início, assim, de cada um? Então, o Detalhe Teatro, ele iniciou no ano de 2002, né, na época em Indaial, a gente fez cursos, né, um curso através da Fundação Indaialense de Cultura, antigo Departamento de Cultura, onde oficinas de teatro eram oferecidas nos bairros de Indaial. Então, esse curso foi oferecido no ano de 2001, né, aí durou um ano e meio, acabou, não foi mais oferecido esse curso, e a vontade desses alunos era muito grande, né, das pessoas que faziam parte dessas oficinas, então se juntaram e foram conversar com o Roberto Morauer, que era diretor do Departamento de Cultura na época, e aí surgiu a vontade de começar um grupo. Na época, o grupo se chamava 7x7, e aí a gente se encontrava terças e quintas na prefeitura de Indaial, a gente fazia encontros, textos, fazíamos brincadeiras, aquecimentos, jogos teatrais, e aí foi entrando, saindo mais gente, né,
Nessa formação inicial, daí estávamos Roberto Morauer, Zanza França, Jean Massaneiro, Flávio e Juvenal da Silva. Aí depois foram entrando e saindo integrantes, né? Vou falar rapidamente, assim, contextualizando, em 2016, a gente sai de Indaial e vem a Blumenau, e aí estamos, né? Hoje a formação do Detalhe, estamos eu, Camila Pimenta e Roberto Moral. Vamos falar então do grupo de teatro da casa. Boa noite, quer dizer boa tarde, bom dia, não sei a que horas você está ouvindo isso. Mas nós do grupo de teatro da casa tivemos um início um pouco diferente, mas também muito próximo a isso que a Zanza falou. Também vim de um projeto educacional que era vinculado então à prefeitura de Gaspar, outra cidade aqui próxima de Blumenau. Era um projeto de arte nos bairros também, onde eu trabalhava como professora, e aí foi se formando a partir de uma turma que também teve esse mesmo interesse em continuar trabalhando com teatro, aprendendo, e aí nós trabalhamos um tempo vinculados a essa Secretaria de Cultura, e depois a gente seguiu trabalhando como um grupo de teatro independente, né? Então ele estava aí fundado na cidade de Gaspar, o ano foi 2009, quando a gente, mesmo ainda estando no esquema de oficinas, a gente passa a se denominar como grupo e a trabalhar, então, com espetáculos teatrais, né, com montagens a serem apresentadas para o público, e os integrantes começam a estudar e se profissionalizar a partir desse ano. E, Nath, o grupo... desculpa. Diga. Pode. Não, é só, pode continuar. Se você vai terminar o pensamento, mas era só perguntar se, tipo, da casa teve algum momento que veio para Blumenau, como aconteceu no Detalhe. Sim, teve em 2000, a gente iniciou em 2009 em Gaspar, e daí ali em 2013 a gente, de certa forma, se desvinculou da prefeitura e da cidade de Gaspar, que antes a prefeitura dava um suporte para isso, e a gente foi para Blumenau em 2013, foi. E aí ficamos até 2017, né? Isso, até 2017, trabalhando mais em Blumenau, mas, enfim, circulando por vários lugares, né? E o grupo daí encerra esse ciclo de atividades em 2017, 2018 foi os últimos espetáculos, então, do grupo de teatro da casa. Mais ou menos essa história, né? Também iniciou numa cidade próxima e depois acabou sendo transferido para Blumenau. Também teve uma formação bastante diversa. No começo eram 18 jovens, estudantes de teatro. Era muita gente, todos muito jovens. Aí as pessoas também foram seguindo profissionalmente em outros trabalhos e outros, então, decidiram se dedicar profissionalmente ao teatro, que foi mais ou menos esse período que a gente vem para Blumenau, daí trabalha já bem vinculado ao exercício profissional, né, do teatro. E aí acho que foi bastante tempo, uma formação com 7, 8 pessoas, depois foi reduzindo, trocando, a gente teve atores convidados, então também... No final, trabalhávamos, o último ano era... Nos últimos anos do grupo, eram nós duas, né? E daí atrizes e atores convidados para integrar os espetáculos. Mas nos últimos anos... Foi do começo ao fim. Isso, ali. Pegando, então, esse gancho, assim, né? Já que os dois grupos vieram para Blumenau depois, mas antes disso, vocês já faziam parte da TBT, né? Então, a pergunta é assim, o que motivou, né, vocês, assim, o grupo, a fazer parte do movimento da TBT, né, porque vocês, o Detalhe só chega em 2016 aqui, mas já estava desde o período do início da TBT, o teatro da casa também, mas, assim, o que motivou vocês estarem aqui com a gente, no movimento todo, assim, da cidade? Então, no caso do Detalhe, nós tínhamos um integrante que era de Blumenau, que é o Roberto Morauer,
Então, já tinha essa ligação com a cidade. Então, tem um detalhe sobre o detalhe também, que o detalhe, por muitos anos, foi o único grupo profissional de Indaial. Então, nós estávamos aqui sozinhos, sem coleguinhas. Então, participar da TBT também é esse momento de socializar com outros grupos, criar laços, futuras parcerias, né? Então, foi por isso. Eu acho que o que chamou atenção também... Ai, desculpa, interrompi, Rafa. Não, acho que chamou atenção é o próprio movimento mesmo, né? Essa troca com os outros integrantes, de outros grupos. Eu acho que isso fez com que a gente se motivasse, né? E esse fato principal que a Aline falou, assim, de estarmos, a princípio, sozinhos, enquanto coletivos aqui na cidade de Indaial na época, e aí trocar com outros grupos era muito interessante e muito importante para o crescimento e desenvolvimento das nossas ações, né, enquanto coletivo. O que eu ia dizer é que o detalhe, pelo que eu lembro, está na TBT desde o início do movimento, né? Desde 2005. Se eu não me engano, na primeira temporada o detalhe já apresentou, né? Azulejos, eu acho que foi, né? Acho que foi. Sim. A gente está desde o início, o espetáculo foi Azulejos, que a gente apresentou já no ano de 2005. Provavelmente porque essa relação que vocês falam, que o Roberto já tinha essa relação com o Blumenau, acredito eu que ele deveria estar nessa primeira reunião onde surge o movimento, e daí já faz essa ligação com o grupo, porque eu lembrei agora disso, assim, de ver vocês na primeira temporada da temporada Fluminense de Teatro, mesmo sendo de outra cidade. Isso que eu acho legal. A temporada já nasce com essa ideia de ser Blumenau e região, né? De englobar os grupos ao redor, assim, das outras cidades. E o da casa vem depois pra gente. É a mesma história também, né? A gente fica repetindo, mas é porque é parecido. Eu também fazia parte de outro grupo aqui de Blumenau, do grupo Fãs de Teatro, e participava da TBT desde o começo. Então, como a primeira relação da onde fundou o grupo foi uma relação pedagógica, tinha muito essa coisa de incentivar que todo mundo viesse assistir a temporada, de incentivar que todos fizessem parte das oficinas, das discussões, dos eventos. Por ser o único grupo em Gaspar também, tinha esse sentimento de estar lá sozinho. E a temporada era, então, um lugar onde todo mundo podia trocar, aprender, conhecer outras pessoas. E então, quando teve essa oportunidade de vir apresentar, todos os integrantes já tinham esse contato com a temporada e vinham, participavam dos eventos, dos espetáculos. E foi nesse movimento, né? E eu acredito que nós éramos um grupo muito jovem, né? Porque eu tinha 14, 15 anos quando quando entrei no grupo, assim. Então, era muito interessante. Eu tinha 16. Então, era muito interessante, assim, porque como a gente era muito, muito jovem, tinha pouca experiência de grupo e tinha pouca experiência em apresentar, enfim, a temporada proporcionava essas temporadas de apresentações. Então, no começo eram 5 dias, depois acho que foram 3, né? Mas era muito interessante, assim, porque eram outros públicos que a gente era acostumado ali no começo a apresentar em escolas da região, enfim, para os amigos. Então, acho que esse movimento era interessante também para formar o grupo enquanto grupo, assim, né? Uhum. Sim. Eu pensei que meu microfone estava desligado, gente, perdão. Mas eu acho que vocês já responderam isso, mas eu vou perguntar de novo, porque vai que surge alguma coisa mais na memória e refresque momentos do que a TBT proporcionava para vocês, né? De tipo, tinha essa experiência de troca com o grupo, de estar ali com vocês de outras cidades, estar aqui experienciando com outros grupos de outra cidade. Como que era essa troca também com o público, se tinha essa interação, se aumentava o engajamento do grupo, se as pessoas, não sei, vinham ver vocês que não era de Indaial, era de Blumenau, ou era de Gaspar, e eu vi o espetáculo de Indaial, tinha essa troca presente, assim, como que era esses
esses momentos, assim, também das apresentações da temporada, sabe? O que ela proporcionava, assim, sabe? Sem esse lugar também de, a temporada é o pá, mas, né? Se fazia diferença, eu acho, nesse processo de grupo, né? Principalmente a gente tem aqui, conversando hoje com a gente, o detalhe da casa, que surgem nessa maneira educacional, com cursos de teatro, né? O quanto, talvez a pergunta que o João vai trazendo, o quanto estar na TBT proporcionava ou não algo para o grupo nessa constituição, o que e se sim ou se não, porque poderia também não proporcionar, né? Isso, além do que já foi dito. Ou que não proporcionava também, né? Porque tem nesses momentos também, né? Isso, de vir com uma expectativa e de fato não corresponder, que é um processo. Então, eu vou falar assim por mim, a primeira vez que eu me apresentei, eu ainda não era do detalhe, eu me apresentei como um grupo de alunos do Jean, né? Então, digamos, era um grupo filhote do detalhe, eram alunos, o grupo Cia Trama, com o espetáculo Superfície, e o que a Karina comentou, essa vivência da gente apresentar de quarta a domingo, era uma coisa super inédita, porque a gente sabe que cada dia que você apresenta o espetáculo, você está diferente, o público está diferente, o ar está diferente, choveu, não choveu, todas essas goteira, variantes. Não goteira, né? Tinha isso na época também, mas eu me lembro que eu, Aline, jovem, de Indaial, apresentar em Blumenau, para mim era, nossa, a Fundação Cultural. Nessa primeira apresentação, se tinha goteira, não vi. Foi uma coisa meio assim, a gente está em Blumenau, o público está vendo a gente, tem público, porque sempre esse fomento de público, mas Indaial era bem mais difícil, digamos assim, comparado com Blumenau. Então, ficam essas lembranças, essas sensações, assim, de poder apresentar em sequência, vários dias, e desenvolver o espetáculo. Acho que isso foi muito importante. E eu acho que também era bem desafiador e determinante para o processo do grupo em si, eu acho, né? Porque fazer uma temporada de tantos dias e porque eu me lembro que na época, o detalhe, nós, como surgiu de oficinas, nós também tínhamos os nossos outros trabalhos, né? A gente não de cara vivia de teatro. Então, eu acho que era bem desafiador nesse início, apresentar assim de quarta ou quinta a domingo, e fazer uma vivência de grupalidade assim mesmo, porque como eu falei, né, a gente tinha de início, ensaiava, né, ficava junto 2 vezes na semana, depois passou para final de semana, que a gente ficava sexta, sábado, domingo mais perto, fazia um intensivo, assim, para que as coisas andassem, né, desenvolvessem dentro do grupo. Eu acho que participar da temporada tinha esse clima que a Aline coloca, assim, né, de querendo ou não, apresentar em Blumenau era sair da cidade de origem nossa, era ir para um lugar maior, que tinha mais movimento, que tinham mais pessoas que faziam. Eu acho que era isso, assim, a palavra é desafiador naquela época, eu lembro. Uhum. Acho que um olhar legal também, o grupo de teatro da casa foi para mim um grande exercício de direção, né? Que você começa sendo professor de uma turma e depois você passa a dirigir atores, e esse é um processo que a gente vai aprendendo, as pessoas vão crescendo e a gente muito nisso, né? Então eu sempre participava como atriz do grupo que eu trabalhava. E aí, quando eu começo a trazer os espetáculos que eu dirijo para dentro da temporada, para mim, como artista, foi um lugar muito importante, que era mostrar outro trabalho artístico desenvolvido numa cidade, né, próxima para os meus colegas daqui. E aí, o quanto isso era legal, o quanto a gente podia ouvir os outros diretores, e o quanto as pessoas como, sei lá, o Roberto, que já dirigia, ou a diretora do grupo que eu trabalhava, a Pita, na época, diziam, isso, continua dirigindo, é isso aí, né, tipo, e me mostravam coisas a partir desse lugar que a temporada criava, para a gente poder colocar os grupos que estavam se formando do nosso trabalho pedagógico e poder
também aprender a exercitar o seu diretor, né? Quem gostava de dirigir. E do olhar assim de professor, o quanto aquilo era importante para esses jovens atores que iam sair da sua cidade para se apresentar. Isso que a Aline coloca, eu vi os meninos vivendo e as famílias deles, sabe? O quanto esses pais, mães, e movimentava a família inteira. A gente botava um montão de público, porque todo mundo queria vir ver, porque ia se apresentar em Blumenau. Olha que legal, esse grupo que surgiu aqui no bairro agora está se apresentando em outra cidade. Isso criava uma autoconfiança nos atores, eles acreditavam que podiam ser atores, que era uma profissão. Acho que lembrar desse movimento, eu lembro quando a gente veio fazer a farsa, lembra, Cacá? Como 2012. Som. Nossa, a gente ia para a temporada blumenauense, junto com aqueles que todo mundo ia assistir, e gerou assim um empenho, uma dedicação. Eu acho que foi determinante, inclusive, esse momento dentro do grupo. A Cacá pode falar de outro lugar, assim, né? Eu acho que o que tu fala dessa questão de profissionalização, assim, eu acho que era um lugar de oportunidade, assim, né? De, olha, talvez seja possível, né? Olha, talvez tenha um lugar onde é possível trabalhar com isso, onde é possível fazer isso, ultrapassar as barreiras aqui do apresentar na cidade, do apresentar para o público que a gente já conhece, e eu acho que nesse sentido de possibilitar, né, de dar essa visão de tipo, opa, talvez exista possibilidade de fazer isso, também acho que foi determinante, assim. Por acaso, vocês... sim, pode, desculpa. Só lembrei de uma coisa que acho importante falar também, é que a Natália falou da experiência dela na direção, né, no grupo que surgiu de forma pedagógica, mas eu lembro também que era um lugar, e acho que isso proporcionou ao detalhe, pelo menos, porque a gente foi, em 2005, com um espetáculo que era também de autoria de um dos componentes integrantes do grupo. Eu acho que isso também faz parte, né, o Jean escreveu a autoria do grupo. Eu acho que essas outras partes que fazem parte de um todo, né, as linguagens, eu estou na direção, mas eu sou atriz, e daí eu me arrisco a escrever, eu faço figurino, eu faço isso. Eu acho que tudo isso que envolve o teatro e apresentar um espetáculo, eu acho que a gente pôde arriscar, pelo menos para o detalhe, isso é muito significativo, arriscar desde o início, e a TBT era um lugar também para isso, né? Desculpa, Esther, pode ir. Não, é que eu ia perguntar, na verdade, se vocês já viam, como grupos de fora, né, já haviam apresentado aqui em Blumenau, e também, fora, aliás, sem ser na TBT, né, e também, assim, se vocês tinham alguma relação com a fundação, e qual era, né, a relação antes da participação na TBT, porque a TBT e a fundação sempre estiveram ali em diálogo, né? Minha pergunta ficou meio cortada no ar, assim. Eu acho que eu fico pensando, só para complementar a pergunta, nesse sentido, né, de que se também, como assim, o detalhe, ele vem em 2005, já no início, por causa do Roberto e tal, e a Natália já estava no início da TBT, depois trouxe o Teatro da Casa para cá para apresentar, mas se estar na TBT abriu portas também para vocês fazerem outras ações junto com a fundação, acho que mais ou menos isso que a Esther está puxando, ou a cidade em si, né, de vocês irem para outros lugares da cidade a partir dessas apresentações e ficarem sendo conhecidos de certa forma, né, o grupo do movimento, o grupo que faz parte da TBT. São várias perguntas, né, que a gente fez, acho que a gente fez mais 5 agora. Não, mas acho que é um bolo assim, de várias perguntas, mas a resposta é uma só, né, que ela vai se construindo. Eu percebo que abriu muitas portas, né, porque a relação que a gente tinha com a Fundação de Cultura de Blumenau era o detalhe, ou não tinha, né, eu acho que com a participação na TBT abre portas, a gente apresenta em muitas escolas também, porque fica conhecendo aqui e ali, eu acho que teve isso, sim, de abertura de portas. Antes a gente já tinha apresentado poucas vezes em Blumenau antes, né? Eu acho que a gente fez
no início do Detalhe, a gente fez mais apresentações na própria cidade, a gente era convidado por determinadas secretarias para montar sketches para isso, né? Mas saído de Blumenau muito pouco, então, saído de Indaial, desculpa, muito pouco. Então, acredito que a TBT foi esse lugar, sim, e tem muita importância na formação inicial do Detalhe, e não só na formação inicial, hoje, né? Também tem esse espaço. Uhum. Eu acho que para nós do grupo da casa também foi mais ou menos nesse sentido, assim, né? Eu acho que antes nós não, só mesmo em Gaspar e ali, enfim, dentro da cidade também chamando, né, para fazer algumas coisas da prefeitura, algumas coisas em escola, mas antes disso, acho que em Blumenau nós não apresentávamos, e acho que também para a visibilidade do grupo foi bastante interessante, assim, né, porque estava vindo uma galera, né, jovem ali fazendo, então a gente, para conhecer outras pessoas que já faziam há mais tempo, e também para dar essa, olha, existimos, né, estamos fazendo esse movimento aqui em Gaspar, começando a construir, eu acho que sim, foi bem importante. Tanto que depois, né, a gente, mais para o final, assim, do grupo, quando a gente fez 7 anos, a gente fez uma mostra que foi na fundação, e as pessoas já nos conheciam por conta da TBT, a gente passou a ter outras relações com a Fundação Cultural, executar outros projetos, muito por isso de, sei lá, a primeira vez que todos os integrantes do grupo foram à fundação, foram para assistir um espetáculo da TBT, porque tinha esse movimento naquele local, que era um movimento teatral, onde as pessoas se encontravam, onde a gente ficava depois para conversar sobre os espetáculos, tinha um dia que tinha conversa, então a gente sempre tentava, né, que o pessoal de Gaspar viesse assistir naquele dia para depois poder ficar na conversa, e as pessoas iam conhecendo pessoas, criando laços, fazendo outros projetos, enfim. Acho que começar essa relação não só com a Fundação Cultural, mas com ela sendo um local físico mesmo, onde os artistas estavam. E o quanto a gente que lida com arte de grupo, da relação das pessoas, é importante encontrar as pessoas, né? Então, acho que esse para mim, a TBT sempre representou um lugar de encontro, de ideias, de discussões, de se abraçar, de contribuir, de ouvir. E como era rico esse momento, assim, para mim, sempre foi um momento muito rico, esse dia que tinha conversa depois. Teve um tempo que cada um de outro grupo era responsável por organizar a conversa. O quanto isso trouxe para todos nós, assim, tanto os grupos de outra cidade, como os grupos de Blumenau, quanto a gente como artista, oportunidade de criar vínculos, laços e amadurecer, né? Amadurecer com a arte que a gente fazia dentro dos grupos, colocá-la em relação com a comunidade, ali me apresentar, e em relação com a arte dos outros grupos. E aí os artistas começam a se integrar mais, a gente começa a ver participações das pessoas nos espetáculos das outras pessoas, e acho que todo esse movimento aconteceu porque era ali, né, na fundação, e tinha um local, sabe? Eu acho que isso foi relevante naquele momento, foi muito relevante para a gente sabia onde ir para encontrar as pessoas. Isso que tu trazes, Nath, me lembra do meu começo de fazer teatro, que foi 2005, que foi justamente o ano que surgiu a TBT, do quanto isso de que a gente era responsável para pensar o debate, mas também pela bilheteria do outro grupo, e do quanto isso ajudou a gente a criar uma responsabilidade sobre o fazer teatral, né? Sobre esse lugar de profissão mesmo, né? Não apenas com o nosso grupo, mas com o outro, né? Eu estou indo cuidar, fazer a bilheteria do outro espetáculo. Eu sou responsável por receber esse público desse outro grupo. Então, toda essa relação que tu falas, essa troca que a gente tinha, me lembrou isso, dessa responsabilidade que a gente foi criando como artista, entendendo o nosso processo de profissionalização, da responsabilidade com o nosso trabalho, mas também com o trabalho do outro, né? Dos outros grupos, assim. Só para pontuar isso. Pensando agora, isso traz...
Pode falar. Não, pode. Não, que além do debate, Só uma parte, a gente parte pela bilheteria, mas fora isso, era isso praticamente. Assim. E pensando isso, traz um engajamento para o movimento também, né? Eu acho, essas trocas, o que um grupo tinha que fazer com o outro, traz um engajamento para o movimento, para o fortalecimento do movimento, né? Ainda respondendo a pergunta da Esther, ela falou da fundação, né? Qual a relação do grupo com a fundação? Pelo detalhe, eu acredito que como nós estamos estávamos envolvidos desde o início os integrantes desde o início com a criação também do movimento TBT e tal, acho que depois quando o detalhe vem para Blumenau, essa relação já está estabelecida, nós já somos conhecidos também por estar no movimento, né, por muitas vezes reivindicar coisas também junto ao movimento, junto às pessoas trabalhadoras do teatro, então eu acho que foi um caminho bonito, de certa forma, também percorrido, sabe? Por essas trocas todas. Eu queria falar uma coisa a respeito, eu lembro que o debate era domingo, e para a gente que estava com o espetáculo, às vezes era um espetáculo novo, que ia para a temporada, era um momento assim de, ai minha nossa, o que eles acharam? Porque às vezes a gente apresenta, o público ele te dá um feedback, mas ter esse feedback dos companheiros, as pessoas que são do teatro, que são do métier, como se diz, é importante. É importante você, assim, receber, será que eu estou indo no caminho certo? Será que isso aqui eu posso melhorar? Eu posso ir para cá? Eu posso ir... Então, esse feedback era um momento muito importante também. E que legal que a Natália comentou que vinha a família justamente nesse dia para ver todo mundo, e voltando no que o João tinha perguntado lá atrás, eu lembro que muitas famílias de Indaial, amigos conhecidos nossos, sempre frequentaram a TBT. Então, essa coisa de famílias vindo de outras cidades para prestigiar, isso também acontecia, assim. A TBT sempre foi de criar laços, né? Eu acho que isso sempre foi bonito também, de certa forma. E agora, uma outra pergunta, que já foi puxado o gancho aqui também, se durante a TBT e as questões levantadas da TBT, né, de políticas públicas, já foi falado também desses momentos de encontro, essa importância de troca artística, né, tipo, de se arriscar, de se experimentar, mas se o que era discutido na TBT, nas reuniões, ou até nesses domingos, que às vezes, de vez em quando, no domingo, sempre acontecia uma reunião também, né? Depois do bate-papo, sempre tinha aquela reunião de praxe, que era domingueira, coisa gostosa. Se essas discussões de política públicas e afins eram levadas para as cidades de vocês, Indaial ou Gaspar, se era possível ter uma conversa com as prefeituras, com a secretaria, né? Dependendo de cada município, e caso não, o que faltava também para que isso acontecesse? Né? Quais as dificuldades também para se levar essas discussões de melhorias do fazer teatral lá? Então, vamos lá. Não posso deixar de dizer que as nossas reuniões da TBT sempre foram muito intermináveis, né? Então, a gente discutia muito, a gente conversa não vou falar no passado, porque a gente conversa muito, né? Como o João falou também, tem sim espaço de troca, a gente quer saber dos outros grupos, né? Então, até conversando com a Aline hoje à tarde sobre essa pergunta, as questões eram levadas, sim, para a nossa cidade, em Indaial, porque estava na gente, né? Os nossos anseios de melhora, os nossos anseios de querer fazer diferente, querer implementar outras coisas que já estavam sendo discutidas em Blumenau e que em Indaial não se falava ainda. Então, eu acredito que esse movimento, como estava no movimento TBT, mas como esse movimento estava na gente, a gente acabava levando, sim, nas reuniões que a gente tinha, com os órgãos, né, de cultura, principalmente a Fundação Indaialense de Cultura. A gente tinha, sim,
pautas e reuniões importantes lá, e a gente também deixava a par, né, as pessoas responsáveis lá, o que estava acontecendo no município de Blumenau, vizinho, e que a gente podia melhorar, né? Então, acredito que sim, que a gente levava as coisas discutidas sim, né? Eu acho que para nós nós não tínhamos uma relação tão direta, talvez, né, enfim, com prefeitura, enfim, mas, como a Zanza falou, acho que ficava na gente, reverberava na gente, então, de certa forma, a gente leva isso para a nossa cidade, assim, e eu acho que as coisas também vão sendo construídas com o tempo, porque a gente, às vezes, encontra algumas barreiras, enfim, né, não dá para fazer tudo de uma vez, não dá para pensar tudo de uma vez, mas, por exemplo, hoje, né, que depois de tanto tempo, quando a gente faz alguma coisa e algum projeto que tem uma contrapartida, a gente tenta levar para essa cidade, sabe, tenta levar para Gaspar, ou tenta para fazer esse movimento continuar circulando por lá. Então, acho que talvez nesse lugar, assim, seja o que mais ficou dessa discussão, essas questões que ficam na gente, e que, à medida que o tempo vai passando e que a gente encontra caminhos, assim, para fazer, a gente vai disponibilizando isso na nossa cidade, assim. Isso que a Cacá fala dos caminhos é bem o que eu pensei, assim, não tinha uma relação direta, porém, nessas reuniões intermináveis, se falava muito nos mecanismos de cultura, né, que naquela época, assim, lá atrás, assim, 10 anos atrás, a gente não trabalhava tanto com os mecanismos, com as leis, com os fundos. Isso foi uma realidade que a gente foi aprendendo muito nessas reuniões intermináveis, nesses projetos intermináveis, como era difícil escrever um projeto, como era difícil entender o que precisava, como que conseguia cada lei, onde que procurava. Vamos pensar também na tecnologia, como ela nesse tempo também mudou muito, né? Não era como é agora. Quantas milhões de folhas impressas, não sei se vocês têm essa memória, né, para se fazer um projeto, quanto a gente aprendia sobre produção cultural nessas reuniões, nesse movimento de cuidar da bilheteria, de assinar, de ser responsável. Eu acho que entender os mecanismos de cultura também foi um processo que aconteceu junto com o amadurecimento da TBT e que vai reverberar, sem dúvida, nos nossos movimentos nas outras cidades, né? Até a ponto de a gente, sei lá, não aceitar mais quando a cidade diz, faz tal coisa para mostrar o seu trabalho. A gente fala, não vamos fazer para mostrar o nosso trabalho, né? Da gente ficar esperto também profissionalmente. Nós vamos fazer porque nós somos profissionais, então tem que ter uma verba, senão a gente não dedica o tempo. Coisa que quando você vem de uma formação pedagógica é um processo, né? Tem essa virada, nos grupos que se formam em cidades menores. É muito legal apresentar por apresentar, mas quando as pessoas vão se entendendo como profissionais, elas têm que dar esse salto. E sem dúvida, entender os mecanismos nessas reuniões faz as pessoas darem o salto, porque elas estão instrumentalizadas, elas sabem por onde caminhar. Eu acho que esse lugar da TBT, da formação profissional, principalmente na produção cultural, que é a realidade dos grupos de cidades pequenas, né, incluindo Blumenau, que não estamos num eixo onde existem... Todo mundo tem que fazer tudo, né? A gente acaba sendo produtor, cenógrafo, ator, diretor. E esse espaço da temporada formou a gente e nos fez capaz de realizar tantas coisas. Não foi só o único responsável, né? Mas acho que é importante isso também, dentro da história da TBT. Eu acho também que nessas discussões, né, de formação que a gente vai alimentando, também vai amadurecendo e desburocratizando o sistema, né, os mecanismos, porque ele inicia muito burocrático tudo, né, quando se começa a pensar. E aí nas conversas, reuniões do TBT, começa também a ter essa relação com o governo, né, dizendo, olha, vamos tentar mudar isso aqui, porque na prática isso não vai funcionar, porque, né, acho que também tem isso, e aí sair de uma cidade, levar para outra, também ajuda, né, como exemplo, né, olha, lá funciona desse jeito, será que a gente não consegue fazer funcionar aqui também, parecido com como que está lá, né, também tem um pouco disso. Isso que a Natália fala dos mecanismos, eu lembro que em Dayal estava
não tinha um grupo, não tinha conselho de cultura, não tinha setorial, né, não tinha esse movimento. Então, eu acredito que também pelas reuniões e nossa participação, claro que não sozinhos, né, mas a gente conseguiu, na nossa cidade, fazer com que as próprias pessoas da Fundação de Cultura entendessem o quanto era necessário a lei, além de ser, né, da lei, mas além de ser necessário essa formação de ter um conselho de cultura, porque não tinha na época de esse conselho, porque tinha na formação, mas ele não era atuante, não funcionava de fato. Então, como isso, e isso foi através também das reuniões da TBT, que a gente levou a Indaial e ficava cutucando, né, dizendo que era importante, que precisava avançar, né, e aí eu acredito que foi isso também, né, Indaial não tinha lei né, para a cultura, para as políticas públicas, era bem difícil até essa conversa. Acredito que a gente conseguiu também, junto com muita gente que brigava lá para que fosse implementado. Eu acho que isso é bem importante, né? Foi bem importante que a Nath trouxe isso. E eu lembro também que a própria estrutura do movimento TBT, da temporada, de apresentar de quarta a domingo e tal, eu lembro que a gente, né, ainda voltando à pergunta, o que levava, o que proporcionava, eu acho que a gente conseguiu também, em Indaial, a gente arriscou, né, junto com outros grupos lá, que estavam formando, grupo de alunos de escola e tal, a gente arriscou fazer algumas temporadas de apresentação, a gente, no formato TBT, eu acho que isso foi reverberando, né, a gente conversava também hoje à tarde o quanto que grupos de Blumenau também, pela nossa participação em Indaial, conseguiam apresentar de outra forma em Indaial, a gente auxiliava na produção local, então tem por mais que para a gente, parece que a gente não fazia nada, ou fazia pouca coisa, ou era um trabalho muito pequeno, muito formiguinho, mas eu acho que hoje, analisando, era muito grande isso que a gente fazia, né, que a gente fez, porque é história, né, isso que a gente fez, então, a gente teve muitas trocas, então, assim, quando abria, né, a Fundação de Indaial precisa contratar tais grupos para fazer uma mostra, a gente já pensava em quem estava com o espetáculo na TBT, já levava para discussão também, vai abrir tal coisa, então, essa troca, eu acredito que e foi muito importante, né? E acho que assumir papéis políticos, porque a partir do momento que a gente compreende isso, eu via, por exemplo, os meninos que até então eram alunos, depois viraram atores, assumindo o lugar no Conselho da Juventude de Gaspar, porque tinha uma cadeira de teatro e as pessoas se sentiam aptas a isso porque elas entendiam, né? Ou, eu vou dar uma aula de teatro, vou dar um curso, vou dar uma oficina. Tenho certeza que passa por essa formação do artista que aconteceu inerente, porque fazia parte do movimento, né? Então, as pessoas se sentiam também aptas a tomar o seu lugar de representatividade política como artistas que eram. E criam e cavam essas cadeiras, cavam esses editais e se encaixam e vão buscar o seu lugar, né? Sem dúvida, esse papel político também eu acho importante a gente deixar registrado. É muita coisa, né, gente? É muita história. E pensando muito nisso, nessas falas todas, assim, um momento marcante, assim, dos dois grupos, né, desse movimento, de vocês, assim, né, como grupo, como individual, assim, na TBT, assim, teve assim, eu me lembro de uma vez isso aconteceu, assim, né, pra gente, assim. Eu vou começar falando essa pergunta, aquelas... Vamos lá, João. Aí, um parênteses só, gente, pequenos parênteses. Um momento marcante para mim, o que eu marco, que, tipo, é presente até hoje, foi, tipo, a TBT, na TBT, no caso, foi o primeiro espetáculo que eu vi. Eu fui na TBT, vi o primeiro espetáculo teatral, tipo, já tinha visto outros espetáculos, mas não é de teatro, assim, né, eram algumas, não sei nem mencionar o que linguagem era aquilo, gente, mas era o teatro mesmo, tipo, foi na temporada, eu fui ver o último, que aconteceu em 2013, que era o Rob ainda, o Roberto. Eu achei que fui ver o último espetáculo de 2013,
Era o último mesmo. Chama o último. Que aconteceu, para dar o dado certo, aconteceu em junho de 2013, Olha. o espetáculo último de Detalhe Teatro. De Detalhe Teatro, bom. E eu não fui obrigado, mas eu comecei a fazer teatro naquele tempo, já em 2013, foi o primeiro ano que eu fiz teatro, nasci a carona, comecei a fazer teatro, depois palhaçaria, depois, gente, não larguei mais essa coisa. E tipo, teve um momento que, conversando com a minha mãe, tipo, ela perguntou, tá, tu não vai ver teatro, tá fazendo teatro, mas tu não vai ver teatro? Daí eu, mas eu não tô com vontade, vou ver sozinho. O que tem? Vai ver pra tu saber como é que faz a coisa e entender a dinâmica, a experiência. Daí eu olhei, pô, mãe, é verdade. Daí foi nessa época de junho, mais ou menos, e daí eu fui ver o último, na real. Fui sozinho, sentei lá, nem era domingo, na real, porque não teve bate-papo. Eu acho que fui de ônibus. Não, eu fui de ônibus, gente. Eu fui de ônibus. Eu acho que eu não dirigi ainda. Se eu dirigi, eu não peguei o carro do meu pai, porque ele não me emprestou. Aquele que vai contando a história. Fique registrado. Fique registrado. Meu pai não quis emprestar o carro para mim. E eu fui sozinho, sentei lá, vi o último. Eu achei interessante, porque tipo, a dinâmica do último é uma poltrona, só o Roberto em cena, naquele rolê. Daí eu, caramba, que viagem isso. E isso, assim, me marcou bastante a TBT na minha vida, gente. Eu só não faço uma tatuagem, porque eu não quero aqueles da TBT. Mas a TBT tá na minha pele já, assim, porque primeiro espetáculo, já apresentei depois também na temporada, então acho que esse é um momento marcante para mim, que tá bem presente, assim, sabe? Quis me abrir, gente. Bom, eu vou também me meter aqui no meio da resposta, né, da pergunta, aliás, e também vou compartilhar com vocês o fato de que foi na TBT que eu apresentei pela primeira vez como atriz no grupo Teatral Fênix, e é inclusive o último espetáculo que a gente está pesquisando dessa fase da pesquisa, que foi em 2014. E eu sempre fui ao teatro, eu sempre fui muito fã, eu sempre gostei muito de ver, eu ia nas mostras carona, eu ia na TBT, eu adorava, assim. Provavelmente eu já tinha visto a Zanz, já tinha visto a Aline, mas eu não me recordo, assim, né, só de todos os espetáculos que eu vi, mas eu vi muitos, assim, que eu conseguia guardar de Filipeta, eu guardei. É isso que eu ia dizer, a Esther, na nossa pesquisa, ela sempre fala que ela é a fã das Filipetas. Que ela sempre levava a Filipeta, que o quanto a Filipeta era importante, né, Esther? Muito, meu Deus, eu adorava, assim, eu ficava já, onde é que tem a Filipeta? Ela pegava aquela meia entrada para mim. Aí eu já ia lá na cantina da FURB, geralmente eu pegava, já quando eu era estudante do ensino médio lá, e era muito legal, assim, para mim, era um momento mais aguardado do mês. E aí, em 2014, por uma série de questões familiares e outras, assim, acadêmicas, foi um ano muito difícil. E eu tenho para mim, que apresentar na TBT foi a única coisa que realmente, digamos, entre aspas, assim, deu certo naquele ano para mim. Então foi muito especial. No ano seguinte eu já entrei na faculdade de teatro, né? Também porque eu tinha participado do FITUB naquele ano. Digamos que o FITUB também foi uma coisa que deu muito certo para mim. E fui, assim, só me envolvi, só me joguei, e foi incrível. E eu estava representando Fênix no próximo ano, em 2015, na TBT. Então foi bem interessante, assim, essa coisa toda. Desculpa ter me alongado, assim, né? Mas são detalhes. Antes de falar, né, as meninas falarem a resposta, só para contextualizar o FITUB, né? Que a Esther fala, é o Festival Universitário Internacional, né, de Regional, que a FURB, né, cedia, então, só para a gente colocar. Mas, meninas, vocês também, tem os dois aqui, né, João e Esther, abriram o coração e falaram de momentos marcantes, importantes. João está indo aí para o seu 10º ano que vem, né, de TBT, desde quando assistiu até agora. E vocês, esses anos todos, né, porque praticamente 17 anos aí, né, do movimento, né, então vocês também permeiam por essa história. Ai, meu Deus. Tem alguns espetáculos que eu apresentei. Então também.
Para mim foi todo, gente. Eu acho que tudo que eu produzi na vida foi apresentado na TBT, se não tudo. Olha. É que vai Eu também. 18 anos de teatro, não tenho tanta memória, também meu HD não grava tudo, mas eu acho que quase tudo que eu produzi de teatro foi apresentado na TBT. Isso por si só já acho marcante. E é, de fato, Né? né? Claro que sim, claro que sim. Outra É coisa muito marcante. foi a primeira reunião da TBT da Fundação. Eu estava lá na primeira reunião, lá em 2005, onde a Fundação queria nos ouvir. E eu me lembro assim, da gente sentado naquela sala grandona, a gente levantando, falando das nossas necessidades, e depois surgindo essa ideia desse movimento. Tudo isso mistura um pouco na minha memória, mas eu me lembro com clareza desse dia. Eu me lembro que o Rafa estava na minha frente, e o Rafa já empolgado com a ideia, levantou, falou. Me lembro de algumas pessoas, do Beto. Essa memória visual fica para mim dessa primeira reunião, de todos nós artistas sentados. Então, o presidente da fundação na mesa, e ela disse assim que ela queria nos ouvir para ver o que os artistas de teatro precisavam. E eu acho que aquele foi o momento onde a gente entendeu que a gente era mais do que os nossos grupos, a gente era uma classe. E isso foi tão importante para o desenvolvimento do teatro em Blumenau, que é muito legal estar presente nesse dia, sabe? Vendo toda essa história da TBT. E para mim o que fica de mais marcante é isso. Todos os meus trabalhos, se não, ou talvez os últimos, ou alguma direção não tenha ido, mas eu acho que quase tudo. Depois vocês estão pesquisando, vocês me falam, tá? Eu acho que uma das primeiras coisas que eu vi na TBT foi o Fãs. Eu acho que a Nath era prof, convidou, vai lá ver esse espetáculo que a gente está fazendo, eu acho que foi. E eu tenho lembrança, acho que a primeira coisa que a gente apresentou, Nath, não sei se foi, mas eu acho que sim, foi o Patelã, né? Farsa do Advogado Patelã. E eu tenho... A gente fez lá embaixo, montou espaço, né? A gente já estava tomando conta da fundação, que era um auditório, a gente já usava lá fora, a gente já estava ampliando os domínios. E eu tenho uma lembrança, assim, eu tenho essa visão do espaço, da coisa toda montada, assim, é engraçado as referências que a gente tem, assim, né, mas eu tenho a visão do cenário, né, de trás, eu olhando de trás do cenário para a plateia, eu tenho essa imagem. Eu lembro também uma vez que a gente apresentou um espetáculo de Natal para 4 pessoas, e eram experiências interessantes também, porque às vezes não dava público, mas foi muito interessante, assim, né, de tipo, vamos lá, vamos fazer, e foi um espetáculo muito legal naquela noite, e, né, para aquelas 4 pessoas, e foi uma das melhores vezes que a gente, assim, as melhores apresentações do espetáculo de Natal. E eu, não foi na TBT, mas disse que a Zanza estava falando dessas coisas de levar um espetáculo para outra cidade, dessas trocas que ocorrem. A primeira vez que eu vi o Detalhe apresentar foi acho que foi um festival, alguma coisa que teve lá na Fundação, e eu acho que foi o espetáculo Amar, e mesmo assim, é isso? Eu acho que foi um dos primeiros... eu acho que foi... Nós fomos em Indaial na mostra que estava sendo feita lá. Isso. A gente foi uma das cenas. Eu acho que a gente nem tinha, não tinha nenhuma atividade profissional, assim, ainda com o grupo. Foi uma das primeiras coisas que eu vi, assim, na minha vida. Olha só. E olha que louco, essa mostra foi a que fez eu decidir voltar do Rio de Janeiro para Santa Catarina. Porque eu estava aqui na mostra do Detalhe, dos 10 anos, lá em Indaial. E daí eu pensei, é isso que eu quero fazer mesmo, não vou voltar para cá, que aqui eu consigo fazer teatro, porque foi onde eu revi todo mundo, onde teve esse encontro, eu apresentei Figo, então foi uma mostra bem importante para mim também. É fora da TBT, mas é a relação que a gente criou na TBT, né? Só para me inteirar na história, foi quando eu conheci o Rafael. Aquelas. Olha, gente, essa mostra, um podcast só dessa mostra. E a partir disso que eu conheci o Detalhe também, de 2000, dessa época aí, que depois, 3, 4 anos depois, eu faria parte do grupo. Olha só. Enfim. Né?
Eu vou destacar 2 momentos, assim, que são o espetáculo Superfície ali, começando, não era atriz profissional ainda, mas já tinha essa possibilidade, e o frio na barriga, aquela novidade. E anos depois apresentar com o Amare Mesmo Assim, porque era um começo de, como é que eu vou dizer, expor a minha figura com menos figurino, né, na minha vida, assim, como atriz. Então foi um passo diferente, foi uma personagem, foi um espetáculo da forma colaborativa como ele foi construído, ele foi muito importante, assim, porque a gente discutia tudo. Ah, e a música do personagem, isso, aquilo, preparação vocal, esse figurino tá bom, não tá? Eu lembro que o Gregory ele ia assistir nossas cenas para depois escrever o texto, então foi uma amálgama, desculpa, Adriano, vou citar, foi uma amálgama de colaborativo naquele espetáculo que foi muito especial, assim, e foi, eu lembro que foi a primeira vez que minha mãe me viu de lingerie na TV, porque passou na RBS, e aí foi um pouco, né, um choque, vamos dizer assim, mas um pouco marcante, digamos assim, mas eu lembro que aquelas apresentações foram ótimas, o espetáculo recém tinha estreado, se eu não me engano, e aí aquele momento ali de apresentar vários dias seguidos, ver o que funciona, o que não funciona, e é isso, assim, enfim, muitos momentos especiais, com outros espetáculos também. Esse foi do Superfície ou do Amare Mesmo Assim? Do Amare Mesmo Do Assim, Amare esse Mesmo último Assim, que né? eu falei. Não, massa. Um fato marcante, eu vou ser meio deprê, eu acho. Fato meio marcante para mim era quando, a Cacá já citou, né? Quando não tinha público, geralmente isso acontecia quarta, quinta, e estávamos todos preparados, ensaiados, maquiados e maquiadas, e aí aparecia uma, duas pessoas, e como, né? Como a gente dava notícia, se apresentasse, não, sempre foi muito, eu lembro isso, sempre foi muito doloroso para a gente ter que decidir mais isso, assim. Eu lembro que a gente conversava e era muito difícil, porque a gente queria respeitar as pessoas que estavam ali, mas ao mesmo tempo se respeitar e como fazer isso. Para mim era sempre muito, tanto que a gente já apresentou para duas, para uma pessoa, e claro que não funciona, né? O espetáculo não funcionou da mesma forma, mas a pessoa agradeceu muito por ela ter saído de casa e a gente mesmo assim apresentar. Então, teve isso, né? Isso que a Natália fala, eu acho que todos os trabalhos que eu já fiz também, já apresentou na TBT, e isso é muito legal, eu acho isso muito massa. Eu lembro de aí vou falar muito individual, assim, de um espetáculo, que Isso Não É Brincadeira, e que a princípio ele surgiu, né, meio que um trabalho encomendado com assistência social de Indaial, e aí a gente também lembro vamos apresentar na TBT, mas a gente reformulou algumas coisas, e eu lembro que o que me pegou foi uma apresentação que a gente fez na fundação, e que nessa apresentação estava o Pepe, né? O Pepe estava na apresentação, e para mim foi muito, muito, muito rica, né? A presença dele, também por toda a história junto, por a gente também saber que a Carona, né, integrantes da Carona eram nossos professores lá no início, e aquilo foi tão forte para mim. E aí a minha cena, né, era bem de frente, e ele estava na minha frente, assim, era um frontal, estava na minha frente, e eu não consegui fazer a cena, assim, porque ele começou a chorar, eu chorei junto, a gente ficou um tempo se olhando, eu não conseguia ir para frente da cena, era uma cena que fazia uma personagem criança, era a Dorinha, na época, ele começou a chorar, tinha, assim, né, e eu acho que também pelo tema, né, que Isso é Brincadeira, fala sobre abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, e a gente ficou um tempo naquilo, assim. Aí eu já
já me vi assim, não sabia se era Zanza, se era personagem, se era a minha história com o Pepe, se era... E isso foi muito marcante, assim, para mim, esse encontro ali, né? Claro, a gente está falando de experiências e eu só queria dividir com vocês essa também. E teve também o que... os projetos depois, né? A Natália falou antes das leis, que a gente foi se instrumentalizando também para participar e tal, mas o quanto a TBT também nos proporcionou a saber aonde levar os espetáculos e tentar descentralizar também, né? Eu lembro que a gente fez, por causa do TBT, nas nossas instruções do detalhe, o Amari mesmo assim, logo que aprovou, a gente levou para cada cantão, assim, ó, né? Não sei se a Aline recorda disso, mas eu lembro que eu estava também na época grávida, 5 meses apresentando, a personagem era muito doida, e a gente levou para cada cantão, assim, e aí uma coisa que é marcante também é o olhar dessas pessoas, eu sempre falo isso, mas eu acho muito importante também, o olhar das pessoas que não tiveram, não têm contato com o teatro, a gente levando no bairro, porque às vezes é isso, a gente está centralizado, às vezes as pessoas também, né, aquilo que a gente sempre discute, às vezes a pessoa não vem, né, mas quando a gente vai no bairro, tenta, cativa e tal, e aí ela sai da sua casa para assistir, essa descentralização nos projetos que a gente fez foi muito, muito rica também, né, eu acho que também tem dedos do movimento, dedos da TBT, dedos do engajamento que todo esse movimento causa na gente, e a gente reverbera também hoje nos nossos grupos, né. Era isso. Só para concluir, porque a Rafa também vai concluir, é que eu acho que é importante essa fala de marcante, como também deixa marcante para o movimento, que a gente tem que pensar em a gente começa a pensar em formação de plateia durante o movimento, né, durante a temporada, porque tem as coisas de, às vezes, não ter público, porque, enfim, e aí a gente entra também agora no lugar de não é só plateia, é espectador, né, mas isso é um assunto para um outro podcast, para um outro episódio, mas só para a gente falar também que a gente vai permeando por isso também. Rafa? Não, é muito bonito de ouvir, né? A gente que está fazendo essa pesquisa desde 2005, esse é o nosso 5º podcast com temas diferentes, é muito bonito de ouvir as percepções que todo mundo tem sobre a temporada, e a gente que está nesse processo de pesquisa está vendo o quanto a temporada tem de fato uma importância para as pessoas que participaram dela, e o que o João traz, né, que é o primeiro espetáculo que ele assistiu, e que a Esther traz, que é o primeiro espetáculo que ela apresentou, que é uma importância que a gente que está no movimento desde o início não sabe, né? E que a gente acaba sabendo nessas conversas, nessa pesquisa, e eu acho isso muito bonito de ouvir, enfim, tudo que a gente está ouvindo nos podcasts e o que vocês trazem hoje dessa relação com a temporada. Eu queria muito agradecer vocês pela conversa de hoje. A gente está chegando ao fim do nosso 5º episódio dessa série de podcasts TBT Trajetória. Hoje nós estamos aqui com as convidadas a Zanza França, a Aline Bar, a Karina Chan e a Natália Curioletti, e nós temos como intérprete de Libras nesse episódio a Suzy Daiane. Muito obrigado pela presença, quero convidar todos que estão nos ouvindo e nos assistindo a acessar o nosso canal no Spotify. É só procurar TBT Trajetória ou Movimento TBT no Spotify, que você encontra o nosso canal com todos os podcasts anteriores e esse. E também avisar que a gente tem mais um podcast que vai ser disponibilizado, que é sobre a construção das políticas culturais em Blumenau e a relação que a TBT teve nesse processo de construção. Além do Spotify, da plataforma Spotify, é possível acessar essa pesquisa que a gente está fazendo no nosso site, movimentotbt.art, com T mudo, ART, onde tem todas as informações do movimento, dos integrantes do movimento e o levantamento dos dados que a gente fez da pesquisa de 2005 até 2014, que é o ano que a gente está pesquisando nesse capítulo 2. E, por fim, convidar vocês também a seguir a gente no Instagram, que é @temporada Blumenauense de Teatro, para ficar por dentro de todas as ações, tanto desta pesquisa, quanto do movimento TBT. Muito obrigado. Só lembrando que esse projeto, TBT Trajetória Capítulo 2, ele é um projeto cultural patrocinado pela Prefeitura Municipal de Blumenau e pela Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais,
por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau, que é um fomento importantíssimo para a cidade e, como a gente já conversou aqui, o quanto é importante a gente lutar por esses fomentos em todas as cidades, no estado e no país como um todo. Muito obrigado pela nossa conversa. Muito feliz estamos todos. Agradeço a presença de vocês hoje aqui, esse bate-papo lindo. Obrigadão. Beijo. Obrigada, gente. Valeu. Beijo. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.